Bem, sejam bem-vindos todos. Bom dia. Obrigado aí pelo seu tempo, tá? Sejam bem-vindos novamente a esse webinar que preparamos hoje para vocês, tá? Onde vamos falar sobre eh, a nossa nova linha, digamos assim, que lançamos recentemente no Brasil, tá? Que já está homologada com a Anatel, que é a nossa linha GCC, tá? Que é o nosso 4E1. Hoje em dia, hoje vamos falar sobre uma função muito interessante, né, um recurso muito interessante que possuem os nossos GCCs, tá? Que é o proxy SSL ou SSL proxy, como vocês queiram chamar, né? Que faz parte, entre tantas outras ferramentas, do firewall de nova geração que temos embarcado na solução do GCC, tá? Vamos ver do que é que se trata, né? É, esse, digamos assim, esse firewall de nova geração, tá? E como é que funciona o SSL Proxy. Vamos ter alguns detalhes aí sobre o GCC, uma descrição bem breve, tá? E no final da apresentação vamos fazer uma pequena demonstração ao vivo, que espero seja bem rápida, tá? Não é assim tão difícil. Vocês que conhecem os produtos da GrandStream sabem muito bem que não é difícil de configurar, tá? Então vamos iniciar então conversando sobre justamente o que é um firewall de nova geração, ou um Next Generation Firewall, tá? É basicamente um dispositivo de segurança de rede que oferece algumas funcionalidades eh, mais afundadas, né? Além do firewall tradicional, né? O firewall tradicional faz a inspeção do tráfego de rede que entra e sai, né? Mas um firewall de nova geração adiciona mais funcionalidades, eh, como, por exemplo, o reconhecimento de aplicativos, controle desses aplicativos, do conteúdo que passa através desses aplicativos, né? Ou através do navegador web. É, Tem também a parte de prevenção de intrusões, tá? E inteligência sobre ameaças na nuvem, tá? Então, é todo digamos assim, um recurso, uma funcionalidade que é muito mais abrangente que um firewall tradicional, tá? É, que justamente nos ajuda a proteger tudo que é essa parte de a nossa segurança da nossa rede interna contra qualquer ameaça que pode vir do exterior ou pode também estar se originando também dentro dele, tá? Então, basicamente, temos dois exemplos práticos do que seria o firewall clássico, o firewall tradicional, né? Digamos que um primeiro exemplo desse firewall clássico seria digamos assim, uma companhia aérea, tá? Então, o pessoal, o staff da companhia aérea, vocês estão no aeroporto, digamos assim, e o firewall tradicional seria como o staff que está na maioria das portas de embarque quando o pessoal vai embarcar no avião, né? O que é que faz o pessoal da companhia aérea? Faz a verificação da identidade da pessoa, tá? E se o destino é, que tem o avião condiz com o que ele tem no cartão de embarque. E se a identidade da pessoa condiz também com o documento e com o nome que fala no cartão de embarque, tá? Então, justamente, esse seria o exemplo do firewall tradicional. O pessoal da companhia aérea, nesse caso seria o firewall, ele valida a informação que entra e que também sai, né? Nesse caso seria o firewall que entra e sai. O exemplo é somente quem vai para o avião, né? Mas o firewall se encarrega de reconhecer o tráfego que entra, então ele vai bloquear ou vai permitir que as pessoas, nesse caso, no exemplo, as pessoas possam embarcar no avião. Se alguma pessoa condiz a identidade, um documento de identidade, como o RG, com CPF, etc., beleza, sim,
mas o cartão de embarque fala que vai para outro destino. Então, provavelmente ele não vai deixar passar esse passageiro, né? Então, justamente esse seria um exemplo prático de como trabalha um firewall tradicional, né? Um exemplo também prático de um firewall de nova geração, do Next Generation Firewall, também poderíamos ter o exemplo do aeroporto ou a companhia aérea, só que essa companhia aérea tem, digamos assim, um nível superior de verificação, tá? Digamos que não só vai verificar é, a identidade da pessoa, o destino da pessoa, se ele pode embarcar ou não no avião que o destino, que o destino tem, né? E também tem outras ferramentas, como por exemplo, tem um cão, por exemplo, que detecta droga, para falar de uma ferramenta, né, da companhia aérea, já isso é um dispositivo de segurança, mas digamos que, vamos supor que a companhia aérea tem essa ferramenta para fazer essa detecção de materiais não permitidos. Tem o detector de metais, né? Então, digamos que eh, essa companhia aérea, além de ter aquele controle sobre o passageiro do destino, da identidade, se tudo condiz, né, também verifica que esse passageiro pode levar na mala, na bagagem de mão, por exemplo, ou na mochila. Pode levar algum objeto que não é permitido, lá uma faca, uma navalha, que não são permitidos. Leva droga também, que não é permitido, né? Então, digamos que esse firewall de nova geração tem essas ferramentas que vão além da verificação tradicional, tem uma maior segurança, tem uma camada ou várias camadas extra de segurança, tá? E justamente é, pode ajudar a detectar essas ameaças que podem estar escondidas, né? Pode estar escondida na mochila, pode estar escondida na bagagem de mão, pode estar escondida nos bolsos das calças, né? Ou da bermuda, sei lá, dentro dentro da roupa, né? Então, tem justamente esse Next Generation Firewall tem essas ferramentas para ajudar a identificar essas ameaças que provavelmente não são, sim, não são tão óbvias, não são tão fáceis de identificar, é, justamente para proteger esse entorno de rede, esse ambiente de rede e desse tráfego de dados que aparentemente é normal, beleza? Então, são dois exemplos bem práticos, digamos assim, tá? É, que nos ajuda a entender como é que trabalha o firewall tradicional e comparado com o firewall de nova geração, tá? Então, basicamente, nós temos um problema nessa questão do firewall, né, que ele pode detectar ameaças, tá? Sim, quando o tráfego, digamos assim, não está com certa camada de proteção, tá? Mas também nos ajuda a, digamos, tirar essa proteção do tráfego, de certa maneira, tirar essa proteção de maneira segura para inspecionar, para fazer inspeção do tráfego de maneira mais afundada. Então, basicamente, temos um problema existente que seria a criptografia dos pacotes. Tá? Essa criptografia dos pacotes, como é que trabalha? Nós temos o tráfego HTTP, tá? Que não tem nenhuma camada de proteção, não tem criptografia, não tem essa proteção que nos ajuda a considerar um pouco mais seguro o tráfego, né, que justamente adiciona essa camada extra para proteger esses pacotes ou essa informação, né? E temos também o tráfego com criptografia, que seria o HTTPS, que seria HTTP, mais
o TLS, que ajuda justamente a encriptar TLS ou SSL, basicamente são o mesmo, tá? Só que tem nomes diferentes, mas na base é a mesma metodologia. Ajuda justamente a criptografar o tráfego, criptografar os pacotes, tá? Para ter justamente essa proteção dos pacotes para justamente ajudar a não violentar esses pacotes e, de certa maneira, serve para o bom e serve para o ruim, né? Então, nós, por exemplo, na parte boa, digamos assim, podemos confiar em tráfego criptografado, tá? Mas sempre que a origem seja verificável, seja confiável, né? Se vem de origens não confiáveis, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? E seja de origem confiável ou verificável ou não, se o tráfego, se os pacotes não têm criptografia, a gente tem que sempre tomar cuidado, ou maior cuidado, nesse, em aceitar qualquer tipo de tráfego sem criptografia, né? Então, basicamente, temos essas duas opções. E quando o tráfego não, digamos assim, tem criptografia, tá? Existe uma maneira de validar justamente o inspecionar, fazer a inspeção desses pacotes que vêm criptografados, que justamente utilizar um proxy SSL, tá? O que é que faz justamente o que é que faz o proxy SSL ou o que tem a ver uma coisa com a outra, tá? Vamos falar um pouco, em primeira instância, sobre como é que trabalha eh, o protocolo SSL ou o protocolo TLS, que basicamente são é o mesmo, tá? É um protocolo de segurança muito utilizado, né? Justamente para facilitar tudo que é a privacidade e segurança dos dados nessas comunicações que temos através da rede pública e também através da rede interna, porque não, tá? Mas justamente é facilitar, a tarefa principal é facilitar a privacidade e a segurança dos dados que a gente troca, né? E um dos usos principais do TLS é justamente adicionar essa camada de proteção, criptografando essa comunicação entre os dispositivos, tá? Normalmente, nós utilizamos tudo que é a parte de criptografia para essa comunicação com os servidores web, tá? Se vocês entram no YouTube, entram no Facebook, entram em qualquer site, hoje em dia utilizam TLS justamente para criptografar essa comunicação, tá? Então, maiormente os navegadores web utilizam esse protocolo para eh, trocar essa informação de maneira segura, tá? Além de ser utilizada também para criptografar ou assegurar ou adicionar essa camada de segurança acima de outro tipo de comunicações, como por exemplo os e-mails, tá? É, mensagens e nosso, digamos assim, nosso escopo, né, dos produtos da grande stream, a parte de voz sobre IP, tá? É muito importante também assegurar ou adicionar essa camada de segurança sobre os pacotes de voz, tá? Essa comunicação de, de SIP, sobre TLS, é, RTP também, o áudio também, a mídia sobre TLS, SRTP, tá? Assegurando justamente essas comunicações para ter a certeza que as mesmas têm essa privacidade e essa segurança, tá? Então, basicamente, quais são esses elementos principais do protocolo TLS? O principal é confidencialidade, tá? Justamente com essa facilidade de adicionar privacidade e segurança aos dados, justamente escondemos todos
todos esses dados que são transferidos aos olhos de terceiros, tá? Não podem ser, digamos assim, é, capturados, de certa maneira, os pacotes podem ser interceptados, tá? Mas é assim, quando utilizamos TLS, utilizamos chaves justamente para tirar essa criptografia e descobrir qual é a mensagem, ou qual é sim, a mensagem oculta, qual é qual é o conteúdo do pacote, né? E essas chaves são negociadas ou trocadas entre o dispositivo cliente que faz a solicitação e o servidor que vai enviar os pacotes, né? Então, qualquer pessoa, sim, pode interceptar essa comunicação de qualquer maneira, mas se não tem as chaves para tirar a criptografia, então é trabalho em vão, né? É, não, não, não adianta ter esses pacotes aí interceptados se não tem a maneira, digamos assim, essa identificação para justamente tirar essa criptografia e descobrir qual é o conteúdo dos pacotes ou da mensagem. Tá? Também adiciona o que seria a parte de autenticação, justamente para, vendo aqui que o áudio está utilizado, né? Pessoal, vocês estão me escutando bem? Querem que eu, preferem que eu troque o microfone? Podem me dar um feedback aí no chat? Eu agradeço, tá? Bem, pessoal, bom dia. Bem abafado. Vou trocar aqui o microfone. Beleza, vocês estão me escutando melhor agora? Tá, perfeito. Obrigado, obrigado, obrigado. Tá, então vamos continuar, né? Então, continuando aqui, outro elemento principal aí do protocolo TLS é justamente a parte da autenticação, tá? É o que ajuda, basicamente, a garantir também essa confidencialidade, né? Pois ele valida que as duas partes que estão trocando a informação são quem eles dizem ser, né? Assim, se eu tenho vamos ver essa identificação do TLS como uma chave e uma fechadura, né? Se o servidor me fala qual é a combinação da fechadura, eu consigo, com a minha chave, abrir essa porta e iniciar a comunicação, né? Mas o servidor sabe que ele está me entregando a combinação da fechadura, tá? Se eu tento utilizar outra chave diferente ou outra combinação que não é a que o servidor está utilizando para a minha comunicação, tá? Então, não vamos ter essa parte de autenticação para iniciar a troca de informação, né? E justamente isso gera basicamente o que seria a integridade, validando que justamente a informação trocada não seja manipulada ou não seja falsificada, tá? Então, basicamente, para que um site, basicamente, que é o exemplo mais comum, né? Ou aplicativo qualquer utilize TLS, deve possuir justamente um certificado TLS nos seus servidores, tá? Então, esse certificado, normalmente, tá? Normalmente é emitido por uma entidade de certificação a essa pessoa ou companhia proprietária do domínio, tá?
Quais são essas entidades de certificação? Bem, tem muitas. Tem GoDaddy, tem Let's Encrypt, também é uma. Tem muitas. Agora não me lembro assim muito dos nomes. DigiCert, tem uma companhia que se chama DigiCert também, que é global, que tem muito prestígio nessa parte de certificação, de emissão de certificados HTTPS, tá? Então, a companhia, digamos, compra esse certificado a essa entidade de certificação, tá? E instala nos servidores, digamos assim, onde eu tenho o meu domínio, né? Esse certificado possui uma informação muito importante sobre a propriedade do domínio e, junto a essa chave pública, ambas vão validar a identidade do servidor, tá? Então, nós, quando entramos num site, principalmente web, através da internet, aqui podemos, de certa maneira, jogar fora o que possa estar dentro da mesma subrede, tá? Se a gente tem que sair para a internet, para a rede pública, tá? Entrar num site e esse site não tem, por exemplo, esse cadeadinho verde ou esse cadeadinho fechado sem nenhum ícone vermelho, tá? Indica que o site é seguro porque já foi trocada toda a informação desses certificados e chaves, tá? Para garantir justamente que essa comunicação é legal no sentido de não ser um site inseguro, tá? Onde possam pegar algum tipo de informação que a gente possa trafegar através dele, tá? E passamos à segunda parte, que seria o proxy, tá? Vocês conhecem muito bem o que é o proxy, né? É basicamente um intermediário, né? Que trabalha entre uma conexão do computador qualquer ou do terminal, pode ser um celular, um tablet, o que for, o terminal, e o servidor ao qual você tenta ter acesso, né? Se, por exemplo, você vai abrir um site, então você tem que entrar em comunicação com esse servidor diretamente onde ele está hospedado. E, basicamente, o proxy vai ser quem fica no meio, tá? Porque a conexão vai ser feita com ele ou através, para falar melhor, através dele numa primeira instância, tá? E depois é que vai chegar no destino, tá? Então, tem algumas vantagens utilizar um proxy? Sim. As principais é justamente privacidade e ocultação do IP, tá? Pois o proxy vai ocultar o teu endereço IP real, digamos assim, o teu endereço IP privado, que vai melhorar justamente essa privacidade quando trabalha com IPv6 também, consegue fazer essa ocultação dessa identidade e evita que alguns sites possam rastrear a tua localização, tá? Bloqueios geográficos, pois permitem acessar conteúdo bloqueado em diversas regiões, permite filtrar conteúdo, tá? Alguns proxies, não a maioria, mas alguns, filtram conteúdo não desejado ou perigoso antes de chegar ao dispositivo. Quer dizer, eu estou protegendo a minha rede para que os dispositivos clientes não possam acessar sites proibidos. Basicamente, seria essa a filtragem de conteúdo, tá? E também pode ter armazenamento na caché, pois eles podem armazenar dados nessa memória para acelerar justamente a carga de alguns sites quando o pessoal tenta entrar nesses sites através dele, né? Então, basicamente é um intermediário, tá? Que trabalha, faz a conexão. Vamos fazer aqui o desenho, né? Eu faço a conexão aqui, por exemplo, eu tento entrar no site youtube.com, tá?
ele faz a solicitação ao proxy, tá? E o proxy, por sua vez, também vai fazer a mesma solicitação ao youtube.com, tá? Então, o site vai retornar, vai devolver a resposta para o proxy, e o proxy, dependendo do conteúdo, tá? Ele pode falar para o computador, o site o site não é legal, o site está tentando utilizar certificados que não são válidos, ou simplesmente, se não é um site, por exemplo, o conteúdo que tu está tentando acessar tem algum risco, o site que tu está tentando acessar tem algum risco, o documento que você está tentando baixar tem, por exemplo, tem um malware, tem um vírus, etc. Então, basicamente, o Proxy SSL consegue justamente adicionar uma camada de proteção, digamos, como é que eu digo? Um exemplo ou um nome, isto seria um man in the middle, tá? Mas para justamente assegurar, seria a parte boa do man in the middle, tá? Para assegurar justamente essas comunicações que estão gerando os clientes dentro da minha rede ou, sim, os dispositivos dentro da rede, né? Então, ele pode se encarregar justamente de validar, por exemplo, os certificados do site que eu estou tentando acessar, se o certificado, se o site é seguro, tá? E vai mais além também, né? O Proxy SSL, ele pode filtrar justamente o tipo de conteúdo que eu estou tentando acessar, ele pode acessar, pode filtrar categorias de sites, pode filtrar também aplicativos, né? Pois ele vai ser o encarregado de gerar essas comunicações, todos os dispositivos vão ter a comunicação com o proxy, né? E o proxy vai fazer as solicitações aqui. Quando ele obtiver os resultados dessas solicitações, ele vai falar para os clientes, tá ok, beleza, o que tu está tentando acessar tá ok, tá certo, tá legal, é seguro, ou o que tu está tentando acessar não é possível porque tem riscos, é um site inseguro, ou é um conteúdo que tu não tem possibilidade de acessar, não tem permissão para acessar a esse site, né? Então, basicamente, seria esse o funcionamento do proxy SSL, né? Então, qual seria o equipamento que a Grandstream oferece para fazer digamos assim, implementar essa camada de segurança? Pois os nossos novos GCCs, tá? Que basicamente são as soluções de comunicações unificadas, tá? Mas digamos assim, o apartado de convergência, né? Ou a convergência de redes, ou o gerenciamento da rede utilizado num único equipamento, uma extraordinária solução que redefine tudo o que é justamente essa experiência de comunicações, né? Juntando, né, ou misturando essa solução de comunicações unificadas e rede com firewall, tá? Numa única plataforma. Tá? Uma solução que basicamente atende todas as necessidades empresariais, como criar e gerenciar redes cabeadas, redes sem fio, VPNs, a solução de segurança de nível empresarial com o nosso firewall e uma plataforma de comunicação e colaboração por voz e vídeo, tá? Com todo o gerenciamento através das nossas plataformas no GDMS, temos também a interface web de gerenciamento local e também pode ser gerenciado a parte de, digamos assim, os apartados de rede, de firewall, pode ser gerenciado também pelo GWN Manager. Pelo GDMS, nós podemos basicamente
gerenciar os dois apartados, o PBX, por um lado, no GDMS UC, e firewall, roteador e switch na parte ou na plataforma GDMS Networking, tá? Todo o acesso também pode ser remoto através das duas plataformas, de maneira gratuita, como é hoje em dia com os roteadores ou com os UCMs, tá? Todo o controle e gerenciamento centralizado também de terminais da Grandstream, através desse próprio aparelho, e todas as soluções empresariais de última geração que estão embarcadas tornam-se muito mais fáceis e simples de implementar e gerenciar, né? Então, basicamente, temos o roteador VPN, o firewall de nova geração, ou Next Generation Firewall, como vocês prefiram chamar, o PBX-IP, tá? Switch de rede ou ponto de acesso Wi-Fi, temos aqui os dois, o GCC 6010, que é esse aqui em cima, e o GCC 6010W, que são os que foram homologados pela Anatel, tá? Temos aqui também o modelo GCC 6011, que é, basicamente, tem todas as funcionalidades, só que adiciona um pouco mais de portas RJ45 para uma rede um pouco mais ampla, né? Mas esse aqui, por exemplo, o GCC 6010, ele inclui 5 portas Ethernet gigabit, 2 portas SFP de 2.5 GB. Dessas 5 portas de rede que ele entrega, 4 podem ter PoE, tá? Ou podem entregar PoE para alimentar um telefone, uma câmera simples, um access point, tá? Tem um roteamento de 2.5 GB ou de 1 gigabit. Na parte, quando tivemos o firewall, tem um throughput de 900 megabits por segundo, tá? Conexões máximas, sessões NAT, digamos assim, são 160.000, tá? O que é bastante, considerando que um computador pode gerar 200, 300, exagerando um pouco, 300 conexões TCP simultâneas, tá? Esses equipamentos aqui suportam 160.000, então temos um equipamento que suporta bastantes clientes de maneira simultânea. Temos o PBX de baixa densidade, tá? Não é aquele PBX com aquelas capacidades monstro de 500 usuários, 1.000 usuários, 2.000, 3.000 usuários, tá? É um PBX de baixa densidade. Todas as características que vocês conhecem, todas as características que vocês conhecem do UCM6300 ou dessa linha 6300 estão embarcadas nessa solução de PBX do GCC, porém com menor capacidade de usuários, 12 usuários de maneira padrão e 4 chamadas simultâneas de maneira padrão, tá? Essa capacidade pode ser aumentada, sim, com licenças de compra única, tá? Não são caras, beleza? Tem que consultar com o seu distribuidor o preço das licenças, mas não são caras, tá? E é uma licença de compra única, vocês fazem um pagamento único para aumentar, por exemplo, de 12 para 25 usuários, ou para 50, ou para 100, até um máximo de 200 usuários, tá? O que já é bastante, né? 200 a mais, no caso do PBX, tá? E as chamadas simultâneas também têm a mesma modalidade, nós podemos aumentar para 12 chamadas simultâneas ou 24 chamadas simultâneas, tá? Dependendo também da quantidade de ramais que eu tenha, porque tem que fazer um balanço, né? Se temos, ou se vamos ter 200 ramais, podemos ter no máximo 12 chamadas simultâneas, tá? Se vamos ter as 24 chamadas simultâneas, podemos ter no máximo 100 ramais, 100 ramais ou 100 usuários disponíveis. Tá? Então tem que fazer aí as contas, né? Mas as licenças são de compra única, no caso do PBX. Tá? Temos 32 GB de armazenamento interno, tá? Que pode ser aumentado através das portas USB ou das portas do cartão SD. Tá?
No caso do 6010W, ele entrega duas antenas Wi-Fi 6 para a faixa de 2.4 e duas antenas para a faixa de 5 GHz. Tá? A única diferença é, como entregamos o Wi-Fi, não temos as portas SFP no 6010W. Tá? É a maior diferença e não entrega PoE, não entrega PoE no 6010W. Tá? Seriam as maiores diferenças entre esses dois. O GCC 6011 tem 10 portas Ethernet Gigabit. Dessas 10 portas, 4 entregam PoE e o resto das características é exatamente igual. Tá? Beleza? Então, vamos ver como é configurado o proxy SSL. Tá? Vamos ver agora uma demonstração ao vivo. Tá? Vou deixar aqui as nossas redes sociais, Grandstream Networks Latinoamérica, no Facebook. Tá? No YouTube, o nosso canal Grandstream Networks Latinoamérica, onde vamos ter o vídeo desse webinar disponível nos próximos dias. Tá? E um vídeo tutorial também mais curto, né, sobre como configurar o proxy SSL no nosso GCC. Tá? Então, vou finalizar aqui por enquanto. Muito obrigado a todos pela atenção. Vamos passar a demonstração, né? Deixa eu só finalizar aqui para o compartilhamento da tela, para trocar rapidinho aqui. Tá? Então, deixa eu abrir aqui o navegador, Firefox. Beleza? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Vamos. Certo. Aqui, share desktop. Tá. Perfeito. Vocês já devem estar vendo aí a tela do Firefox. Tá? Eu estou, digamos, debaixo do GCC, tá? Eu estou na rede, o padrão dele, na LAN dele, que seria o 92.168.80.1, tá? Beleza? Então, temos aqui tudo que é a interface web do nosso GCC. Temos a parte de networking, firewall, network nodes, né, que é o gerenciamento de rede, e a parte do PBX e UC endpoints, que seria a parte de justamente do UCM. E esse UC endpoints seria uma ferramenta que serve para provisionar os terminais da Grandstream que possam estar dentro da rede, terminais como telefones IP, GRP, GXP, que trabalha de uma maneira muito similar ao zero config do UCM, tá? Então, temos todas essas facilidades, né? Pelo GDMS, eu consigo acessar justamente a parte do PBX e UC endpoints, tá? Pelo GDMS Networking, eu consigo acessar essa plataforma aqui, o gerenciamento web, para justamente fazer as configurações de rede, de firewall, também do PBX, através do gerenciamento ou do acesso remoto a essa interface web que temos através do GWN Cloud. Tá? Temos o nosso firmware atualizado e entramos aqui no apartado de firewall, beleza? Tudo dentro da mesma, digamos assim, da mesma página, tá? Com apartados diferentes, onde nessa parte do firewall temos as políticas de firewall, temos segurança contra DOS ou defesa contra DOS, contra ataques de DOS, anti-malware, prevenção de intrusões, tá? Prevenção contra botnets
e temos cada uma delas, o anti-malware tem as suas bibliotecas, na parte de IPS e IDS também tem as suas bibliotecas, controle de conteúdo também tem filtragem por DNS, eu posso filtrar alguns domínios, tem a filtragem web, que é a que vamos ver hoje, né? Tem filtragem de aplicativos diretamente, tá? Que justamente temos aqui alguns, bem, aqui no caso da parte web, temos as categorias de URLs, podemos filtrar diretamente algumas URLs e podemos ter aqui também as exceções, né? Temos a parte de filtragem por localização geográfica, tá? Eu posso ativar aqui e selecionar, por exemplo, alguns países que eu queira bloquear diretamente aqui no GCC, para evitar tráfego entrante a partir desses países, né? E temos aqui o proxy SSL. Também temos aqui o log de segurança, ou os logs da parte de segurança, né? E aqui temos o proxy SSL, ou SSL proxy, tá? E nós, basicamente, temos que habilitar essa função, né? Temos aqui os certificados de autoridade que devemos instalar, tá? Normalmente, essa parte de certificados, o ideal, o perfeito, digamos assim, seria obter o certificado a partir de uma instituição, de uma instituição de certificação, tá? Como os que a gente falou ainda há pouco, Godaddy, DigiCert, Let's Encrypt, tem várias, né? Essas são as que me lembro agora, tá? Mas o ideal seria adquirir o certificado e instalar, tá, no nosso GCC para validar que seja um certificado confiável, né? Que seja confiável para todo mundo, pois são emitidos por entidades de certificação como as que mencionei, né? Então, é assim, não temos a possibilidade de adquirir um certificado, nós podemos criar certificados de autoridade, tá? É muito simples de fazer, tá? Nós temos aqui o certificado, colocamos o nome, né? Certificate Webinar, só estou colocando o nome, é só para identificar. Deixamos como 2048, temos aqui o SHA-256, né, que é o mais seguro. Colocamos aqui um tempo de expiração, pode ser qualquer um, 999, tá? Aqui podemos selecionar Brasil, tá? Aqui só preenchemos porque são dados obrigatórios, tá? Eu posso preencher assim, de maneira simples, BR, e coloco um e-mail, tá? Não vai fazer diferença no que eu colocar nesses campos, na verdade, tá? Aqui. E pronto, é só salvar, já fica criado. E aqui eu seleciono justamente esse Certificate Webinar, tá? Vamos ver se não barra aqui a minha conexão do IP Video Talk. Não acredito que não, porque já está estabelecida essa comunicação. Teria que dar um reboot aqui para ele começar a indicar qualquer novidade aí com o site. Eu teria que habilitar também aqui Content Control, Web Filtering, tá? Para fazer a filtragem web, né? Para validar todas essas conexões que eu vou fazer a partir de agora, tá? Vou selecionar aqui uma janela privada, para quê? Para evitar qualquer conexão que tenha ficado armazenada na caché do navegador, tá? E possa estabelecer a comunicação, tá? Vamos ver.
um site que normalmente, vamos colocar aqui, www.facebook.com, tá? Aqui ele não vai me deixar conectar, porque já fala de um risco potencial de segurança, ele fala aqui que não é segura a conexão, tá? Me fala aqui que tem o certificado é desconhecido, né? Tem aqui o Certificate Webinar, tá? Tem aqui o certificado do Facebook.com, tá? Então, ele fala que, o navegador fala que o certificado não é conhecido porque não está instalado na minha máquina, tá? Então, vamos encerrar aqui. Eu tenho que baixar, né, o certificado para instalar aqui na minha máquina, tá? No caso do Windows, ele tem que ser instalado também em... Peraí. Opa. Ok. Deixa eu ver aqui. Certificate Webinar. Tem informação. Confiar sempre nesse certificado. De novo a senha. Tá? Então, aqui ele já ficou adicionado. E, em tese, eu já poderia ir no site da Facebook.com. Opa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar o Firefox. Deixa eu abrir de novo. Tá. De novo uma janela privada. Vamos ver. Facebook. Opa. Certo? Agora sim, ele já fala aqui, o navegador fala que a conexão é segura porque eu já instalei o certificado na minha máquina, tá? Já ele está fazendo a validação do certificado contra o proxy, que nesse caso seria o GCC, tá? Aqui eu tive que fechar o navegador e abrir de novo, né, para limpar, né, toda a informação aí do navegador, para conseguir acessar justamente nesses sites de maneira segura, tá? Ou para que o navegador considere que é uma navegação segura, tá? Então, basicamente, além disso, né? Vamos colocar aqui admin, senha, tá? Então, basicamente, também podemos fazer outras coisas além de validar justamente a segurança dos sites com o proxy SSL. Basicamente, aqui na filtragem web, nós podemos filtrar URLs, podemos filtrar categorias de sites, tá? Podemos filtrar também por palavras-chave, também podemos filtrar tudo que é aplicativos, as regras dos aplicativos. Por acaso eu tenho aqui o TikTok bloqueado, foi um teste que eu fiz ontem. Tem aqui os aplicativos e o nível de quão crítico é esses sites ou esses aplicativos, né? Então, basicamente, podemos ter justamente essa navegação segura. Também o anti-malware serve ou trabalha junto com o proxy SSL, tá? Para validar proteger, validar esses documentos que eu vou baixar aí do site web. Se eu, por exemplo, colocar aqui uma categoria de, não sei, shopping, bloquear tudo, já eu, na hora que eu entrar, por exemplo, aqui na Amazon.com, que é um site considerado como shopping, tá? Ele já bota aqui também a mensagem, né? Que o site não tem permitido, não tem permissão, porque é com risco. Mesmo que não seja com risco, está bloqueado para o pessoal não acessar justamente
nessa parte, aqui ele fala Connection Not Secure, justamente para evitar, porque está bloqueado esse site aí através do proxy SSL, tá? Bem, pessoal, basicamente essa era a demonstração. É muito complicado configurar aí o proxy SSL, tá? No caso de instalar o certificado na máquina de Windows, ele tem que ser instalado numa pasta que certificados certificados raiz confiáveis, bem similar, tá? De qualquer forma, no vídeo tutorial que a gente vai lançar nos próximos dias, vai ter todos os detalhes, não só da instalação aqui, como a gente viu no Mac, e vai ter também a instalação em dispositivos Windows, para vocês procurarem a detalhe como instalar esse certificado, tá? Bem, vocês têm alguma pergunta, têm algum questionamento sobre a demonstração? Tem alguma dúvida? Vocês acharam difícil? Acharam fácil configurar o firewall? Assim como é para configurar o firewall, também é o resto das funcionalidades, e a questão do PBX também é exatamente igual aos UCMs, tá? Bem, não temos perguntas. Acho que ficou claro para todos. Achei bem tranquilo para configurar. É bem simples de configurar, na verdade. Como a grande maioria, para não dizer todos, os produtos da GrandStream, bem, dos produtos atuais, todos são fáceis de configurar, tá? Aí eu posso dizer que são fáceis de configurar todos, tá? Bem, beleza? Vamos ver se temos alguma pergunta por aqui. Fácil configuração, excelente explicação. Bem, eu tento fazer o meu melhor, né? Mas eu fico também muito grato de vocês terem assistido, e eu fico muito grato aí pelo seu feedback, tá? Então, bem, se não temos mais perguntas, só fica finalizar por hoje, né? Agradecendo a presença de vocês, né? A atenção e o tempo que dedicaram os minutos que dedicaram para entrar nesse webinar, tá? Que achamos que é bem interessante essa funcionalidade do proxy SSL e todas as configurações do firewall, que com certeza nas próximas semanas iremos falar de mais funcionalidades do nosso GCC, tá? Perfeito? Bem, muito obrigado a todos pela sua atenção. Finalizamos por hoje. Espero que seja de proveito, ou tenha sido de proveito esse webinar para vocês, e só desejo tudo bom para vocês e até a próxima. Bom final de semana, bons carnavais aí, e um abraço para todos, tá? Vai ficar gravado, aliás, já está gravando, tá? Na hora que finalizar aqui, para a gravação, e vai ser publicado no nosso canal do YouTube nos próximos dias, tá? Perfeito. Beleza, muito obrigado a todos e bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.